No terceiro trimestre desse ano, a taxa de desemprego caiu para 6,4%. Uma redução de 1,3 ponto percentual se comparado ao mesmo período do ano passado. Olhando agora, gente, por estado, as maiores taxas registradas foram em Pernambuco, com 10,5%, Bahia, com 9,7% e Distrito Federal, com 8,8%. As menores taxas foram registradas em Santa Catarina, com 2,8%, Mato Grosso, com 2,3% e Rondônia, com 2,1%. Além disso, a média salarial dos trabalhadores brasileiros se manteve estável em R$ 3.227 mensais. Olhando para uma escala global, o relatório da Organização Internacional do Trabalho divulgou nesta semana, na última quinta-feira, que os salários reais globais cresceram 1,8%. O relatório também apontou que o crescimento salarial tem sido desigual por regiões. Economias emergentes estão experimentando um crescimento mais forte do que em economias avançadas. A gente pode falar que estamos, então, apesar das dificuldades macroeconômicas do mundo e outras dificuldades aqui brasileiras também internas nossas, que a gente está vivendo um bom momento, Bruno? Em termos de mercado de trabalho, com certeza, né? A gente está com uma taxa de desemprego, como você falou, muito perto das mínimas históricas, né, para a pesquisa que é a PNAD contínua, que é relativamente curta, ela começa em 2012, mas enfim, é um patamar baixo historicamente em termos de Brasil, ainda que a gente saiba que é um resultado muito heterogêneo, né, quando a gente olha por estado, por região, né, tem níveis muito diferentes, mas enfim, é de uma forma geral um bom momento e a gente tem observado de fato ganhos de renda, né, em todas as regiões, né, em velocidades diferentes, tá? Mas todos muito acima da inflação, e isso já nos últimos 3 anos, né? Acho que desde o fim da pandemia a gente tem experimentado um bom aquecimento do mercado de trabalho, mas que talvez perca um pouco de força no ano que vem, né? Justamente porque vem de fato numa base muito forte, né? E talvez isso já esteja ali perto da sua exaustão, né? Deixa eu aproveitar que você está aqui trazendo esse viés para a gente teve também a divulgação do CAGED nessa semana e tivemos uma queda na geração de empregos formais no mês de outubro e quando a gente compara com outubro do ano passado foi uma queda muito significativa. E aí uma das justificativas dadas pelo próprio governo foi justamente o patamar da taxa básica de juros. Isso é uma tendência, isso pode melhorar, sem pensar que no final do ano as coisas melhoram um pouco mesmo? Em termos, assim, tirando os efeitos sazonais, né, a gente está num movimento de perda de velocidade do mercado de trabalho. Então, o número do CAGED, ele está muito longe de ter sido ruim. Tá? Ele, na verdade, ele é menor, mas não ruim. Exato, é um crescimento num ritmo mais lento. Ele ainda teve uma criação de vagas, sim, né, de mais de 130 mil. 132 mil postos de trabalho. Então, enfim, é um número ainda bastante expressivo, né? É um mercado de trabalho ainda bastante saudável e a notícia mais positiva, né, é mais formal, né? Mais do que simplesmente aumentar o número de ocupados, a gente tem aumentado a proporção do emprego formal. E a informalidade, como é que está? A informalidade também avançou, né? Ela avançou muito desde o fim da pandemia. Na verdade, os informais foram os que mais sofreram durante a pandemia, acho que isso é bem nítido, e até por um efeito estatístico foi também o que mais cresceu após a pandemia, né? A verdade é que hoje o trabalho formal, né, tem uma participação maior, né, no todo do que o informal, né, o que é uma certa novidade em termos de Brasil. Que bom. Que bom que você trouxe essa análise para a gente. Vamos seguir então aqui com as nossas discussões. Nós falávamos no bloco anterior sobre a necessidade por livre e espontânea pressão e necessidade de em breve a gente ter de discutir uma nova reforma da Previdência aqui no Brasil. E um dos fatores que justificam essa discussão latente agora é justamente o envelhecimento da população. Em agosto desse ano, o IBGE realizou uma projeção com os dados do Censo Demográfico de 2022. E a estimativa aponta que a população do país deve parar de crescer em 2041. Outro ponto dessa projeção mostrou que em pouco mais de 2 décadas, de 2000 para 2023,
a proporção de idosos na população brasileira, ou seja, pessoas com 60 anos ou mais, quase duplicou, quase foi 2 vezes maior, indo de 8,7% para 15,6%. E ainda de acordo com um levantamento do IBGE, em 2070, cerca de 37,8% dos habitantes aqui do país serão idosos. E aí, olhando para esses dados, nós trouxemos aqui uma outra pesquisa, agora da agência Maturi. O estudo apontou que dentre 200 empresas que foram analisadas, 78% se consideram etaristas. E tem barreiras para a contratação de trabalhadores com 50 anos ou mais. O quadro funcional dessas organizações pesquisadas conta com 6 a 10% de pessoas nessa faixa etária. Um dado, mais um, que traz um alerta em um contexto de envelhecimento da população. O que precisa ser feito para manter ou até reinserir essa força de trabalho no mercado? Te devolvo a pergunta. É um grande dilema. Sim. E eu vou além. O etarismo não atinge apenas o idoso. A mim espanta, e é um tema que muito me causa interesse. Que bom que comecei a discussão com Sim, você. A normalização com que a sociedade brasileira aceita que uma pessoa, a partir dos 45 anos, não conseguirá, muito provavelmente, mais um emprego formal. 45, gente. E as pessoas acham que isso é normal. E quem é empregado, então eu já estou chegando na idade, daqui a pouco vão me mandar embora, eu não vou mais conseguir um emprego formal. É assustadora. E todo mundo acha que isso é normal. Sabe por que todo mundo acha que isso é normal? Porque somos uma sociedade etarista. Quando a gente pega os dados... As empresas se identificaram assim. A sociedade é assim e a empresa faz parte da sociedade. O responsável por formular políticas públicas é etarista. Quando a gente pega os dados segmentados por idade, engloba um percentual, uma faixa etária imensa. A gente não consegue identificar. Alguma coisa nos diz, né, quem está na área, que essas pessoas com 45, 50, 55, elas estão ainda longe da idade para a aposentadoria. Idade no Brasil, 62 homens para mulheres, 62 anos para mulheres, 65 para os homens. Essa é a idade da aposentadoria por idade. Então, aos 45, 50, você está muito longe disso. O que a gente percebe, né? E o governo poderia ter esses números, ele poderia, sabe? Será que essas pessoas que ficam abarrotando a Justiça Federal pedindo benefícios, como uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio por incapacidade temporária, a gente percebe que a maior parte dessas pessoas está nessa faixa etária. Por que será? Será que não é porque ela está desempregada no mercado informal? Aí ela tenta se socorrer de um benefício previdenciário para suprir isso? Nenhuma política pública é formada a partir daí. Agora, me parece uma ilusão achar que agora a gente vai trazer essas pessoas com 50, 55, 60 anos de volta para o mercado de trabalho. Vamos parar um pouquinho aqui. Essas pessoas tiveram um nível de instrução bom? Elas foram acostumadas a uma educação contínua no decorrer da sua vida? Elas sabem lidar com tecnologia? Elas não sabem. A maioria do brasileiro, não sei, acho que nem posso dizer isso, mas eu acho que um grande percentual do brasileiro, da população brasileira é analfabeta funcional. Como é que você vai querer que essa pessoa esteja inserida, né, num contexto de alta demanda? Vai voltar para o mercado de trabalho sendo programador? É isso? É uma força de trabalho perdida ou não? Alguma coisa tem que ser feita. Agora, o Dá quê? tempo de fazer? Qual que é o problema? Existe a questão do bônus demográfico, né? O bônus demográfico acontece quando nós já tivemos uma diminuição do número de nascimentos, a gente ainda tem uma barriga, não é mais uma pirâmide. Então, diminuiu o número de nascidos, a gente ainda tem uma barriga no número de pessoas mais magrinha. Exato, exatamente. A gente ainda tem uma barriga ali naquela pirâmide, que já não é mais pirâmide, de pessoas que ainda estão na idade para trabalhar, na idade ativa, e as pessoas, essa pirâmide vai crescendo, porque a longevidade aumenta. Mas a gente ainda tem muita gente aqui trabalhando. Isso é tido,
e não sou eu que estou falando isso, né? É o momento do bônus demográfico. É o momento que a gente tem poucas crianças ainda para educar e muita gente ainda no mercado de trabalho. Antes que quem está aqui na barriga chegue lá no topo. Nós aproveitamos isso, a gente está no fim, em 41, a gente está no fim do bônus demográfico. Aproveitamos isso para dar ensino público de qualidade? Né? Não. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Cristiane, que você falou que muitas vezes essa pessoa mais velha, enfim, acima dos 45, até por causa própria, acho que não gostaria de me classificar nessa. Aqui. Idade, sei lá, né? Esse desemprego ele acontece com muito mais visível nos trabalhadores de baixa renda, né, de baixa qualificação, que é exatamente o ponto que você tocou. É uma pessoa que teve ali pouca qualificação, pouca educação, e muitas vezes é um trabalho mais braçal, é um trabalho ali mais mão de obra mesmo. Ele não tem mais saúde até para fazer aquilo, né, Bruno? Exatamente. E aí vai recorrer à informalidade, vai recorrer, enfim, a algum benefício. Assistencial, normalmente, porque ele ainda não tem idade, talvez não tenha tempo de contribuição suficiente para entrar na Previdência. Exato. Então, ele recorre aos benefícios assistenciais. Sim. Né? E eu acho que a parte mais triste disso é que, em termos globais, tá? A maior parte dos estudos ainda não conseguiu resolver esse problema. Você ainda não tem soluções, né, bem desenhadas para pegar esse pessoal pouco qualificado, né? Não existe um treinamento que, enfim, até hoje tenha funcionado, que reinsira de volta essas pessoas no mercado de trabalho. Enfim, a gente, por enquanto, não tem resposta para isso. É porque não basta só, Paulo, e depois quero ouvir Mariana sobre isso também, não basta só também jogar no colo do governo. Vamos pensar em benefícios para essas empresas como forma de incentivá-las a contratar essa mão de obra. Não adianta ter benefício que vai baratear a cadeia de produção, por exemplo, o processo produtivo, se no fim das contas aquele trabalhador não está preparado para produzir nada. Exato. Né, Paulo? E a gente vê que o problema está na base educacional, né? Mais uma coisa. As escolas públicas são muito fracas, consequentemente não preparam para o mercado de trabalho, para que o próprio trabalhador aprenda a aprender constantemente. E essa é uma das marcas da Revolução 4.0, já na 3.0 também, né, da indústria. Mas eu queria chamar a atenção porque esse é um fenômeno global, de fato, né? O envelhecimento da população, né? O Japão passa por isso de modo grave. E é um país que sociologicamente está à beira da extinção. Não que vai desaparecer, a população não é isso. É porque a pirâmide etária está de ponta cabeça, né? Ou seja, você tem um número gigantesco de idosos ali, uma expectativa de vida que está beirando os 90 anos, ninguém quer ter filho. E ninguém quer ter filho por conta dos aplicativos, computadores, etc. Durante a pandemia a situação piorou. E aí uma das atitudes do governo japonês, duas, né? Até antes da pandemia, uma delas, foi criar feiras de casamentos, sabiam disso? Olha. Então, os pais quase que pelos cabelos levam os filhos para uma feirinha para ver se conhece alguém, para ver se relaciona, que eles ficam em casa, no computador, né? A gente reclama muito dessa geração neném aqui no Brasil, né? No Japão até que trabalha, né? No Brasil não trabalha, não estuda, fica em casa, na frente do computador, o entretenimento é gigantesco, às vezes tem alguém da família que tem algum salário, um benefício e sustenta a família, o jovem não quer trabalhar, né? Mas aí, voltando à história do Japão, e essas feiras não funcionaram. E aí outra medida que o governo tomou depois da pandemia foi estimular bebidas alcoólicas, né? Para as pessoas terem a noção. Eu estive no Japão agora em julho, para ver se conhece alguém e nasce filho, né? Mais ou menos essa história. Aí não se precaver. Mas eu estive agora no Japão e eu vi uma coisa muito estranha, né? Eu parei para... Era um calor terrível, tá? Era o verão de lá, e eu parei para tomar um chopp num bar, né? E pedi um chopp, era só isso que eu queria, e ir para casa, dormir e tudo mais, né? Depois de um dia de muitas caminhadas. E aí, de repente, aparecem mais 2 chopps. Eu falei para o garçom, eu não pedi. Ele falou, não, é uma promoção. Né? Que promoção é essa? Não, é um incentivo do governo, né? Então, o nível está desse jeito, né? Até às 7 da noite, 7h30, era um incentivo do governo. Mas o aumento da natalidade não resolve a questão do etarismo. Ações que promovam a integração cultural e estrutural. Exatamente, entre as gerações. E o Japão tem um sistema de educacional fantástico, né? Enfim, e aí eu acho que falta até uma fiscalização, porque etarismo é crime. Sim. Etarismo é crime. Você deixar de contratar uma pessoa por causa da idade... Por provar, né? É crime. Não, já está na lei. Está na lei do idoso. Mas você provar você assim, que você não está contratando
Não estou te contratando porque você está acima da idade que eu gostaria. Sim, é difícil provar. É difícil provar e aí mandar embora também por causa disso, deixar de promover. Coisa, né, Mariana? Pode. Mas assim, é crime. Então, assim, se a pessoa conseguir, de alguma forma, demonstrar que foi por causa da idade, que foi porque ela não conseguiu alçar um cargo melhor, né, por conta da idade dela, e ela conseguir fazer essa prova, a empresa, inclusive, pode ser punida por causa disso. Assédio moral, né, discriminação. Tem algum caso, assim, que ganhou repercussão? Não conheço. Não, né? Não conheço ninguém que foi preso por isso. As pessoas se sentem, acho que, intimidadas até a denunciar, porque é o que a gente estava até comentando. Uma sociedade etarista, sabe qual é uma das facetas do etarismo? É o autoetarismo. Eu, quando vou ficando mais idoso, eu acho que eu atrapalho, eu não me sinto capaz. Isso já não é para mim. A gente nem percebe. Piada que envolva idoso, as pessoas ainda não acham que é feio fazer piada a respeito disso. Mas com pessoas acima de 70. Agora, a gente está falando que as empresas não contratam pessoas com 50. As pessoas mandam embora com 40. Da mesma maneira. E aí a gente não vai se sentir assim aos 40. Eu tenho 43, né? E não me sinto assim. Eu tô no mercado. Mas pergunta para uma pessoa de 20, o que ela acha assim? Sim, ela me acha uma idosa. Mas tem uma outra questão, né, do ponto de vista do conhecimento. Quanto mais velho, mais conhecimento. Os meus melhores professores tinham 90 anos, 80, né? Os melhores que eu tive. Mas nessa era tecnológica, né, em que as pessoas têm acessos fragmentados, com várias telas no computador, muitos sociólogos estão dizendo que é a primeira geração que sabe menos que a anterior, né? É um problema. Então, os jovens de hoje, eles sabem pouco sobre muita coisa, né? E de forma fragmentada. Mas acham que sabem mais que todo mundo. Então, isso ainda vai dar uma sobrevida para esse pessoal que tem 30, 40 anos, porque, e eu dou aula em faculdades também, a gente vê que não é o mesmo engajamento que a minha geração tinha ali no início do século. A gente pegava os textos, lia, ficava com medo das provas e tal. Mas hoje tem gente que reprova e diz, tudo bem, faço de novo, tem pai pagando, seja lá o que for, né? Mas isso pode dar uma sobrevida a essa geração que está no mercado de trabalho 30, 40 anos. Chegando aos 60, os mais jovens não terão tantos conhecimentos, tanta experiência, né? E essa geração neném, ela está muito receosa em relação a burnout, a depressão, né? Eu com os meus alunos da SPM, a gente faz esse tipo de estudo, né? Para ver qual que é o clima da geração em relação ao mercado de trabalho. Então tem jovem que não quer ser líder, que não quer ser gestor, porque ele sabe que vai ser pesado. Ele sabe que vai ter que trabalhar mais do que 44 horas, enfim. Então, o mercado precisa mudar, as instituições também. Então, essa reforma, voltando 4 para 3, né, ela seria muito interessante para as empresas se adaptarem à nova realidade dos jovens. Senão não vai ter trabalhador, a não ser que ele precise muito. E outra mentalidade, né? Os nossos pais, quem nasceu no século passado, tem uma mentalidade ainda sólida, né, vai dizer o Balbo. A ideia era ficar a vida inteira no mesmo emprego, subir na carreira, conseguir comprar casa, educar os filhos, etc. Os jovens hoje, eles têm uma mentalidade líquida, né? Qual que é a ideia? Eu vou trabalhar nessa empresa 2 anos, pegar a grana e fazer um mochilão, né? E é mais ou menos essa ideia. Pois é, não quero ter filhos, etc. Então é uma geração de aventureiros. Jamais o mercado não está conseguindo reter As talentos. Coisas têm que caber dentro de uma mochila. E às vezes uma pessoa é super talentosa, mas não quer ficar na empresa. Hoje um jovem em sã consciência não pensa em ficar a vida inteira na mesma empresa. E aí, eu até levanto a discussão, começando com você, Bruno, que está há mais tempo caladinho aí. É errado essa mudança? Ou é uma mudança natural, um processo de evolução natural e que nós precisamos nos adaptar, criar mecanismos para conviver bem com essa nova realidade? Você diz da mudança das pessoas, do comportamento das pessoas? Desse novo perfil profissional. Eu acho que isso é resultado, né? Acho que é difícil a gente falar se é certo ou se é errado. Acho que isso aconteceu por conta da evolução tecnológica, por conta de como os nossos pais nos criaram e como os novos pais criaram essas adolescentes, crianças, enfim, jovens adultos. Acho que não saberia dizer, apontar assim, se está certo ou se está errado. Acho que a gente tem que aprender a conviver com isso, né? E, enfim, quem já está no mercado de trabalho, de certa forma, entender quais são essas reivindicações, quais são essas restrições, porque no final das contas essas pessoas vão ter que trabalhar, né? Vai existir a necessidade de ter renda,
né? Acho que nem todo mundo vai poder contar, né, como você falou, né, com o pai pagando a faculdade para o resto da vida, a maior parte vai ter que trabalhar, né? Então, de alguma forma ou de outra, eu acho que a coisa se acerta, né? O caminhão de melancias vai se ajustando ao longo do caminho. Mas você sabe que um dos dilemas da quarta revolução industrial é esse, né? Porque quanto mais inteligência artificial, robôs, menos trabalho. Exato. E aí, na Europa, se discute muito uma renda mínima global, né? Pelo simples fato de você ser cidadão, para que o consumo continue existindo. Porque se tiver menos trabalho, não vai ter salário, não tem consumo, então qual é a razão de ser do capitalismo, né? Uma proposta liberal, diga-se. Exatamente, Sim. né?